é difícil você associar as duas coisas. Você tem um investimento com retorno muito alto e com uma segurança muito grande. Geralmente, o que é muito seguro rende pouco e o que é muito inseguro rende mais. Então, os caras, quando os juros não tá tão atrativos nos Estados Unidos, eles tiram o dinheiro dos Estados Unidos e põem nos países emergentes, que são menos seguros, mas são rendimento maior. Né? O Brasil está com... Eu acho que o Copom reduziu 0,25%, então a taxa de juros estava 15% aqui no Brasil, agora está 14,75%. É uma taxa altíssima, né? Um rendimento muito bom. Então o cara tira o dinheiro lá dos Estados Unidos e bota aqui. Mas quando começa um caos global, o cara fica com medo de um Brasil quebrar. Da galera começar a dar calote nos investidores. Então eles tiram o dinheiro daqui e mandam de volta para os Estados Unidos. Porque o cara busca priorizar a segurança e não o rendimento. Então se você tem dólar saindo, pela lei da oferta e da procura, né? Tem gente procurando, a oferta pequena, o preço sobe. Vira uma coisa escassa. Então, o dólar saindo, o dólar fica mais caro. Se a gente tiver um atentado terrorista novo nos Estados Unidos, tipo um 11 de setembro, como está sendo aí, né, previsto, não só pela CIA, mas também o FBI, a polícia americana já está empenhada em tentar evitar algo dessa natureza, a gente teria o dólar voltando, correndo para os Estados Unidos. Isso é a famosa teoria do milkshake do dólar, né? Que é quando os Estados Unidos, como se ele pegasse um canudo e chupasse o dólar de volta. Pois é. Então, apesar de todos os problemas dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos terem já mudado essa ordem internacional, tirado a Rússia do sistema SWIFT, né? Tirado o Irã. Apesar de toda essa confusão, essa tendência, né, do mundo multipolar, as nações emergentes aí fazendo frente aos Estados Unidos, tentando até comprar e vender petróleo não usando mais o dólar, acabando com os fundamentos do petrodólar, e também a proposta das nações emergentes de criar uma moeda própria. Isso tudo enfraquece um pouco o poder do dólar, mas ele ainda é muito importante, e os Estados Unidos ainda são um porto seguro num momento de tensão e medo. Então é por isso que a tendência é o dólar subir. Entendeu? Num contexto como esse. Entendi. Então, no momento que a gente começa essa semana com a galera falando, agora tá tranquilo, já vai passar, o Trump falou que tá negociando, a gente tá vendo eles mandando 9 mil soldados, né? E aí circulam esses rumores, ainda não é uma certeza de que a 82ª Divisão Aerotransportadora já estaria na Europa e já estaria se preparando para ir pro Irã, provavelmente para invadir ali de carga no sábado. Será que a gente vai ter uma nova guerra no Golfo, cara? Daquele jeito que foi? Pode ser pior agora, com o uso de arma nuclear, talvez. Que é o que eu tenho defendido aí tanto, né? Na época não tinha drone também, né? Não tinha drone, né? E o professor Jiang, né, que tá aí bombando nas redes lá nos Estados Unidos, muita gente até fala, Daniel, por que você não bota o teu conteúdo em inglês? Eu falo, meu irmão, não quero arrumar confusão com esses caras, né? Mas o próprio YouTube... Ele já tá traduzindo, mas eu não vou... Muita gente falava, meu marido é americano, ele não consegue, eu quero que ele entenda, eu tô aqui na Europa, não sei o quê, manda em inglês. Então, assim, o professor Jiang é um chinês que falou, vou fazer conteúdo em inglês, tá bombando. Beleza, e eu tô só de olho. Ele falou que não vai ter uso de arma nuclear. Eu acho, pela agenda que existe, que precisa ter o uso de arma nuclear, porque o objetivo, entre muitos outros, é gerar pânico. Vários especialistas falaram que vai ter, sim. Guerra nuclear, que não é tão difícil. Eu creio que é o que está programado, infelizmente. Então, 36 horas atrás, Donald Trump tá falando, vou aniquilar. Aí hoje de manhã ele fala, não, tô tendo conversas muito produtivas e tal. Então, a pergunta que a galera faz, o que acontece nessas 30... O que aconteceu exatamente, de verdade, na manhã dessa segunda-feira hoje, que levou o Trump a mudar de opinião? Na verdade, Vilela, aconteceram várias coisas. A gente pode falar, pelo menos umas 6 coisas aconteceram. Primeira coisa, para a galera entender por que a gente teve uma regalia de mais 5 dias aí antes de um possível fim do mundo. A gente brinca aqui, né? Eu não acho que o mundo vai acabar, inclusive que a Bíblia diz que o mundo não vai acabar na época do Apocalipse, mas a gente pode ter um caos global realmente pior. Para a galera que acha que está tudo tranquilo, eu sugiro a você 2 coisas. Se você tem amigos, parentes ou familiares no Rio Grande do Sul, converse com eles sobre escassez de combustível. Eles vão te explicar como é que tá, porque lá no Rio Grande do Sul tá complicado. Já tá? Já tá, já tem combustível faltando. Porque no... A logística para mandar o combustível para lá é pior. Não tem refinaria tão perto, então é muito mais caro e distante para mandar, né?
E aí o Rio Grande do Sul teria que resolver isso, né? O estado do Rio Grande do Sul tem que achar uma maneira de não ficar dependendo dessa logística aí rodoviária, né? Outra coisa, leia o noticiário. Se você segue, uma opção, plataforma X ou Instagram, siga os jornais tradicionais, né? Você siga Globo, SBT, né, R7, segue tudo. E os internacionais, CNN Internacional, Nacional, por aí vai. Você vai ver a quantidade de notícias falando já sobre impactos severos de combustível. Hoje, eu já li no noticiário início de falta de combustível em Campinas. Algumas regiões, alguns postos em São Paulo aqui da Marginal já estavam com uma dificuldadezinha de receber combustível. Então, meus amigos, se a gente já tem um cenário como esse e a encrenca lá no Oriente ela piora, a coisa piora muito mais. Vamos voltar aqui então. O que aconteceu nessa segunda-feira que fez o Trump jogar o que ele ia fazer hoje à noite para o que ele pode fazer no sábado? A conta chegou. Como assim a conta chegou? O Pentágono solicitou mais 200 bilhões de dólares para continuar essa guerra. Pô. E o dinheiro não chegou ainda. Então a gente precisa esperar o saldo ser creditado na conta, né? Essa guerra ela já custou, nos primeiros 6 dias, 11 bilhões de dólares. Só isso? Só isso, em 6 dias, né? E em 12 dias, né? 16 bilhões de dólares. Também acho, não tem essa teoria também que os Estados Unidos de tempo em tempo precisa gastar os armamentos que ele tem estocado porque vai perdendo a data de validade e vai chegando, né? Até isso entra na equação, né? Não é? Existe Eu tenho aqui exatamente. Um monte de coisa, arranja uma guerrinha aí pra gente renovar os... Ou então... A indústria bélica precisa ganhar dinheiro. A dos também. farmacêuticos também, né? A gente tá com estoque aqui, arruma uma pereba aí pra gente qualquer vender umas pomadas aí pros caras. Não, não arranja cura. Eu falei pra arranjar é a doença, não cura. Não, realmente, você pensa assim, cara, se não tem bandido, a polícia perde a função. E se não tem doença, o médico também. O hospital falha, né? Pois é. Imagina, ninguém vai pro hospital. Umas canetinhas aí, então tem muita gente que diminuiu. Quem faz mais bariátrica hoje em dia? Com a canetinha? Acho que outro dia eu vi alguém falando, pô, fiz uma bariátrica. Eu falei, ainda tem gente fazendo bariátrica? Tem ainda? Eu vi. Eu acho que quando é o caso é muito extremo, né? Só se for, né, meu irmão? Que é tipo obesidade mórbida. O Lene tá na canetinha, já perdeu 42 quilos aí. Rapaz. Que nada, o Lene emagrece sem canetinha, aí, né, velho? Você não sabe, aí tem a ver com o Lene, uma dica Lene, que eu... Quantos quilos você já perdeu desde Agora que você entrou aqui? Eu dei uma engordadinha, eu tô com 68. Você entrou aqui, você tava... cheinho, aí emagreceu pra caramba. Pra caramba, eu perdi 20 quilos. Olha, 20 quilos. Sério, cara? Perdi 20 que tava por causa mas por causa da intolerância que ele tem, né? Aí quando eu eliminei a lactose, aí intolerância eu perdi 20 gente chata, né? Se fosse assim, o Bigoda não tava do lado dele, né? O cara fala, pô, eu sou alérgico. Aí você é alérgico ao quê? Ele é alérgico a pessoa igual você. Mas você ia falar o quê do Lene? Cara, você falou isso do Lene, que ele tá magrinho, que porque o Lene não pode perder peso não, cara. Não perde peso não, o Lene tá bom assim. Porque é muito magro já, O cara chegou nas redes sociais esse final de semana, sabe o que ele falou? Galera, parem de usar as canetinhas, meu irmão. Porque se tiver uma... Se tiver escassez de comida, se tiver muito magro, tu morre, meu irmão. Você tem que ter estoque de gordura no corpo pra poder... A galera não pensa nisso. Eu vejo cada palito aí que eu falo, meu irmão... Não aguenta uma semana. Se tiver uma zebra, porque às vezes nem músculo tem pra consumir. O troço já tá no limite, Pois mesmo. Então, assim, não tô incentivando ninguém a ficar obeso. Mas cuidado com uma subnutrição. Poxa, não tá na época não, galera. Porque, mas Brasil tem comida abundante, graças a Deus. Mas não tá numa época de você dar mole não, cara. É melhor ter uma gordurinha ali pelo menos um plano B. Então, Vilela, a gente tá falando de um custo da guerra de 1,38 bilhão por dia. E aumentando rapidamente. De dólares, né? Não de reais. Se for boots on the ground, aí esse valor estoura. Estoura. Né? Só pra você dar indenização aos parentes dos soldados que vão morrer. Não, tem os soldados, tem comida. A logística toda pra ir comida pra... Putz. Imagina, tu faz um evento no interior. Num sítio. Ninguém pensa isso em guerra, né? Pensa, que os soldados têm que comer. Porra. Então o soldado avança, tem os aqui na retaguarda pra cuidar dos feridos. Exato. E da comida. Como você vai enviar pra esses caras? Aí tudo meio conectado, né? Tudo como que chega até... Cara, aí você imagina isso na época de Alexandre o Grande, como é que era a logística, né? Cara. Na época não tinha nem geladeira, irmão, eletricidade. Pois é, né? Acho que eles chegavam na casa da galera e falavam, pode passar a comida aí. Mas era mesmo, né? Então,
a gente está falando de um orçamento caríssimo. Nós estamos falando aqui de Os caras estão falando fim da grana, fim da guerra. Basicamente é isso, né? Não, fim da grana dá uma pausa na guerra. Ah, tá. Para levantar mais grana, né? Para levantar mais grana. Então, com esse custo por dia de quase $1,5 bilhão, a resistência que o Congresso americano está tendo para ter um financiamento suplementar está gerando um problema grande, né? Por quê? Eles se programaram, o Congresso pelo menos, estava contando que o orçamento daria para uma guerrinha ali rápida de dias, né? Não de semanas. Só que o problema é que agora, para eles terem esses mais $200 bilhões, é necessário uma aprovação do Congresso americano. Esse é o primeiro problema que alguns analistas dizem que fez o Trump dar uma pausa aí, jogar para sábado essa invasão da ilha de Karg. Outra coisa, né? O Federal Reserve, o Banco Central Americano, ele acabou com a ideia de cortar juros. Eles não querem mais cortar juros. Por quê? Isso é um problema. Por quê? Eu nunca entendi esse lance de direito de juros. Por que o juro no Brasil é alto, fala em cortar os juros? Ah, não, mas se cortar juros vai dar inflação. E isso no aspecto mundial. Então, não é muito difícil entender. Quando o dinheiro tá fácil, tá barato... Tipo, eu pegar para minha empresa, eu quero pegar empréstimo. Isso. Aí eu pego o empréstimo. Aí eu expando a minha empresa, certo. Eu compro mais equipamento, eu contrato mais pessoas. Toda a indústria. Você expande a economia. Mas Quando o dinheiro... deveria ser bom isso. Deveria ser bom. O dinheiro dá uma... a economia infla. Só que quando a economia infla muito, os preços sobem. Porque tá todo mundo comprando. Aí vai ficando mais caro. Não é o contrário? É lei da oferta e procura. Não. Quando ninguém compra é que você dá desconto. Né? Ninguém tá comprando, você baixa o preço. Ah, tá. Quando tá todo mundo comprando, você vai subindo devagarinho e vê a tolerância, né? Pô, todo mundo tá comprando esse tênis aqui por R$1.000. Pô, vou botar 1.100. Pra que eu vou baixar? Vou aumentar. Vou botar 1.100, 1.200, 1.300. Então, o dinheiro barato, juros baixos significa dinheiro barato. O dinheiro barato, ele infla a economia, ele aquece a economia, você faz os preços subirem. E aí, o que eles fazem? Eles encarecem o preço do dinheiro, aumentando os juros. Quando você tem os juros mais caros, você esfria a economia. Então você tem uma tendência às pessoas viajarem menos, comprarem menos casa, financiarem menos um eletrodoméstico, né? Toda essa linha branca que a gente fala. Então, quando você sobe os juros, você esfria a economia e o objetivo é que esfriando a economia baixe a inflação. Então é uma gangorra ali, né? Que é inversamente proporcional entre os juros e a inflação. Então, inflação alta, você tem que subir os juros para ela descer. Então, a ideia é que quando um desce, o outro sobe, quando um sobe, o outro desce. Então, é inversamente proporcional. E aí, o que acontece? No dia 18 de março, agora, o Banco Central americano manteve a taxa de juros ali na faixa de 3,75% e revisou a previsão que eles tinham para 2026 de 2,4 subiu para 2,7, né? Então, o que eles estão falando? A gente não pode baixar a taxa de juros nesse momento, porque a gente tem uma inflação chegando devido ao choque energético dessa guerra. Então, eles estão prevendo apenas um corte da taxa de juros para todo o ano de 2026, em vez de 2 cortes, como eles estavam prevendo antes. Então, isso já é um problema que você esfria a economia e você encarece o dinheiro, né? Então, cada ponto base de atraso nesse a gente pode chamar nesse afrouxo monetário, ou seja, nesse barateamento do dinheiro, isso representa prejuízo, né? Principalmente para o setor imobiliário. Quando você sobe muito os juros, seja no Brasil ou nos Estados Unidos, fica mais difícil você comprar uma casa, porque casa é coisa que geralmente é um patrimônio mais caro que o cara depende de um financiamento. Então, quando você tem juros caros, o setor imobiliário é muito impactado, a galera compra menos imóveis porque está difícil. Então o crédito, né, e os setores mais importantes ali ficam prejudicados. Então a guerra, que deveria demonstrar força, na verdade a guerra está trazendo de resultado para a população americana inflação. Isso é um problema. Então o Trump ele precisa dar uma equilibrada nisso. E ele faz isso com os anúncios, né? Aí, pessoal... não vou destruir as usinas elétricas deles agora não. A gente está conversando, a conversa está boa. Aí o petróleo cai, a inflação tende a cair, você dá uma acalmada no mercado, entendeu? Agora, terceiro ponto, né, de 6 pontos aí que a gente está mostrando de diferença, né? Os 22 países se comprometeram ali a coordenar essas ações no Estreito de Hormuz, né? Mas nenhum deles enviou nenhum navio de guerra.
O Japão, né, não quis enviar navio de guerra e a Coreia do Sul também não. A Alemanha também não. E são 3 países que são onde a gente tem ali a maior quantidade de bases americanas e soldados americanos. Então Trump ficou bem chateado, chamou todo mundo de aproveitador. Falou, seus aproveitadores, eu dou dinheiro pra vocês e protejo vocês quando eu peço ajuda, você não ajuda. Parece minha mãe falando. Então, e aí, que acontece? Sem esse apoio, fica também difícil pro Trump bancar uma guerra desse porte sozinho, né? Então, isso fez com que os europeus não quisessem se envolver nisso, mesmo com o preço do gás na Europa subindo 35%, né? Então, assim, a princípio você pensa, cara, os europeus vão ajudar os Estados Unidos para abrir o Estreito de Hormuz, porque uma subida de 35% do gás natural é fatal. Agora, né, nesses últimos dias a gente está vendo, né, a Inglaterra mandando um submarino nuclear, a França está dizendo que vai ajudar um pouquinho também. Então, assim, o Trump, apesar dessas ajudas modestas, né, bem tímidas, o Trump chegou e chamou a OTAN de covarde. Falou, vocês são covardes e tal, né, e ficou irado. Então, essa coalizão de países europeus e asiáticos ali, principalmente o Japão, Coreia do Sul e a Alemanha, não aconteceu, por isso que ele está tendo que se organizar melhor. Quarto ponto, né? Os chips taiwaneses, né? A TSMC, que é a famosa empresa de Taiwan, né? Que fabrica os chips para o mundo inteiro, ela está numa situação complicada, porque Taiwan ela importa quase 97% da energia que eles usam. Ah, é? O que é catastrófico, eles né? não dão conta lá? Não dão conta. Não sabia disso, não. Quase 100%. Imposta de quem? Quase toda a energia vem ali do Golfo Pérsico. Tudo né? Tudo ali do Estreito de Hormuz, reserva de gás natural. Porque deve ser energia pra caramba, né? Porra, imagina pra produzir esse chip todo, né? Porque a gente às vezes esquece que existem indústrias que produzem coisas em larga escala. E essas indústrias, elas não usam majoritariamente energia elétrica. Elas usam gás natural. E água. E água também. Pra resfriar, né? Exato. Então, sem gás natural, você não tem o alimento para as indústrias, meu irmão. E para uma indústria dessa de chip ficar sem o combustível, isso é catastrófico para o mundo. Então, as reservas de gás natural que Taiwan tem, se eles continuarem sem receber esse gás natural do Golfo Pérsico, só tem para 11 dias. Olha, contando a partir de hoje. E o preço Aí você não tem mais computador, você não tem celular, você não tem televisão, você não tem nada que tem um botão liga e desliga. Tudo que tem botão liga e desliga, esquece, tá? A gente tem também o Qatar. Qatar ele fornece 1/3 do hélio global, que é necessário também para fabricar os chips, né? O sistema que eles usam para fabricação de chip envolve o hélio. E o hélio, o que ele faz? O hélio é engarrafado ali, né? E ele é fechado. E esse hélio, ele não tem uma validade muito grande. Você tem que envasar e transportar rápido, porque ele não pode ficar muito tempo armazenado, né? Para você ter ideia, então, a gente está falando uma era da inteligência artificial que precisa muito de energia e muito de chips, né, e microprocessadores. Cada GPU, né, de processamento gráfico ali da NVIDIA, que é fundamental para as inteligências artificiais. Cada chip da Apple, né? Cada equipamento de inteligência artificial depende de uma fábrica ali produzindo chip que consome gás natural pra caramba. Então, as 7 empresas gigantes da tecnologia já estão perdendo centenas de bilhões diante dessa confusão toda de energia que a gente está vendo. E o Trump sabe que essa é uma base que ele precisa desse apoio. Se as grandes empresas de tecnologia ficarem iradas com ele perder esse apoio, não se sustenta. Então ele precisou dar um respiro, né? Parece que ele precisou dar esse respiro. Agora, o diretor-geral da Agência Internacional de Energia, nessa manhã dessa segunda-feira, ele disse que 40 ativos energéticos em 9 países estão gravemente danificados e a oferta global de petróleo caiu 11 milhões de barris por dia. 11 milhões de barris. E essa crise supera já os 2 choques da década de 70 combinados e nenhum país está imune a isso, tá? Quer perguntar alguma coisa? Não, o pessoal tá falando que não tá tendo falta de combustível no Rio Grande do Sul, mas acabei de ver aqui, ó, relatos de falta de combustível surgindo no Brasil, especialmente diesel no Rio Grande do Sul e áreas de São Paulo, devido a problemas logísticos e importações. Qual é a fonte reduzidas. disso aí? Tem fonte disso aí? Tem. Não é o jornal Daniel Lopes, não, né? Não. É Daniel Lopes Sambari, teenganei.com. Band. Não, só a parada de grande circulação, pô. A galera fica aqui no chat achando que entende pra caramba. Pô, cara. Vamos lá.
Foi bom pelo menos essa groselha que deu pra tomar um gole d'água. Tá. Né? Tudo é lado bom, né? Faz parte. Estados Unidos vão estourar o submarino francês no Estreito.